Vamos para mais um vídeo, né? Aprendizagem pelo lúdico. Também eu chegava mais cedo na sala de aula e colocava o dia, mês e o ano desta maneira. Quer dizer, cada dia, semana era diferente. Mas assim, qual era a ideia? Rever, reaprender, reforçar alguns conteúdos. E claro, dependia da turma, do semestre, do curso, para que eu conseguisse fazer algo que eles já viram ou até no mesmo dia da aula o conteúdo. Mas aí, né, mas depois que eu trabalhava o conteúdo que eu ia, né, que eles iam tentar. Então a ideia era realmente de reforçar, de rever. Chegava mais cedo, aí colocava na lousa, muitos perguntavam, faziam, pedia para eu fazer, para lembrar. Esse era o objetivo. Então, olha só, o que é que eu tenho aqui no dia? Eu tenho uma função e pede para pegar esta função e substituir o x pelo cosseno de 2π. Isso é fácil, isso eu sei fazer. Sim, mas não era para dizer que não era para colocar algo que você não saiba, né? Então, primeiro é o seguinte, vamos determinar o x. O x é o cosseno de π, ou melhor, de 2π. Aí lembra da volta inteira, circunferência, eixo x, raio unitário, o x vale 1, ou seja, o cosseno de 2π é 1. E aí o que, que a gente tem que fazer? Pega a função. Isso aí é fácil. Isso é fácil mesmo. Não, né? Já pensou aqui um 2 elevado a 99? Esquece, né? E aí, na função, substituir o 1. Perfeito? E aí, substituindo 1 ali, vai ficar o quê? 4 vezes 1 elevado a 99. Claro, pode fazer direto, sim. E quanto dá isso? 4. Então, aqui a gente está se fazendo referência ao dia do mês, o dia 4. Perfeito? Não tinha que ter, não é para colocar algo, nossa, mas lembrar de alguma coisa, né? De alguns entes da matemática. Então, aqui o dia era o dia 4 de um determinado mês, que a gente vai determinar já já. Isso. Então. Agora nós vamos para o nosso mês. O mês aqui está. Isso aqui é vetor, Isso aqui sim, isto é vetor. Aqui é o módulo. E o módulo ao quadrado vai dar o mês. Então, primeiro vamos ver quem é o nosso vetor. O nosso vetor está aqui dado pelas coordenadas, toda cheia de cosseno, de seno, de exponencial, tá? Era para lembrar mesmo de algumas coisas. Então, olha aqui, elevado a ln de alguma coisa. O pessoal geralmente esquecia, não lembrava, então eu repetia isso muitas vezes durante, né, as minhas datas. Por quê? Porque era né, um ente matemático que o pessoal esquece. Claro que eu demonstrava assim, a relação entre logaritmo e ln, mas aqui, né, e elevado a ln de alguma coisa. É a própria coisa. E aí eu colocava, mostrava de onde vinha isso aí, com a relação, com o logaritmo, né? Seno de π sobre 2, aí 90 graus, né? Raio unitário, o seno de π sobre 2 é 1. E o cosseno de π sobre 2 era? Não, o cosseno de π sobre 2 não é 1, é 0. Aí lembrava do cosseno de 180 graus, de π, 3π sobre 2, o seno. A gente ia relembrando algumas coisas. E aí agora a gente pega e calcula o módulo. Como é que se calcula o módulo do vetor u? Então tem lá o vetor u, o módulo do vetor u é a raiz quadrada, que é o módulo de um vetor. A norma, né, de um vetor, que dá o comprimento do vetor, que é 3 ao quadrado, que aí é 9, mais 1 ao quadrado, que é 1, mais 0, porque 0 ao quadrado é 0. Então, o nosso vetor aqui, o módulo desse vetor é 11, ou melhor, 10, né? É 10. Mas a data não é só o módulo, a data é o módulo ao quadrado. É por isso que eu coloquei, né, ali, olha. Então, é o módulo do vetor ao quadrado, para que eu tivesse ali o mês, tá certo? E aí, então, vai ficar raiz quadrada de 10 elevado ao quadrado. Pode colocar no parênteses ou não, né?
E aí você faz. Então aqui, olha só, o que é que vai acontecer? Vai simplificar e, portanto, isso aqui é 10. Trata-se, então, do mês 10. Perfeito? Legalzinho, né? Nem tanto, era. Isso não é tão legal. Não é mesmo. Ah, pessoal, a ideia era relembrar, rever, né? Era uma proposta legal, eu acho. Fiquei anos fazendo isso. Então, agora vamos para o ano. O que é que a gente tem no ano? No ano, eu vou colocar aqui um azul. Eu tenho aqui um determinante, que é de uma matriz de ordem 4, ó, em ordem 2, e aqui é 2020. Quero saber quem é que eu vou colocar aqui no lugar de x para que isso aqui seja 2020. Perfeito, era. Então vamos fazer. Vamos ver quem é o nosso x. Para quê? Para que esse resultado determinante seja 2020. Então aqui eu tenho 3π sobre 2. Quem é o seno de 3π sobre 2? Está lá embaixo, né? Lá 90 graus, lá embaixo 270 graus. E o seno de 3π sobre 2 é menos 1. Isso, menos 1. Com esse menos aqui dá mais 1. Ok, era. Aqui, tangente de π. Tangente é seno sobre cosseno. O seno de π é zero. Eixo x, 180 graus, é zero. Então, aqui é zero, porque é seno sobre cosseno. O cosseno de π é menos 1, mas vai ficar zero sobre menos 1. Logaritmo de 100 na base 10. 10 elevado a alguém para dar 100. Quem é esse alguém? Esse alguém é 2. Por quê? Porque 10 elevado a 2 é 100. Ó. A base é 10. 10 elevado a alguém para dar 100, só pode ser 2. E aqui é x. E isto aqui tem que ser 2020. Ah, agora ficou fácil. Aí o que, que acontece? A pessoa lembrar como se calcula, né? Produto, aqui diagonal principal, menos a diagonal secundária. Você troca o sinal, né? Calcula e inverte o sinal. Então, 1 vezes alguém, aqui é 0. 1 vezes alguém para dar esse cara aqui. Então, portanto, o x só pode ser 2020. Ah, isso aqui é fácil. Ah, você deu. Então, mas a ideia é essa, não era de dificultar. Uhum. E o que é que eu tenho como ano, então? O ano 2020. Perfeito? Hã? Não era legal? Era legal, era, não é? Aí o pessoal calcular, né, aprender a rever, né, como calcular determinante, o processo de igualdade, tá certo? E como fica a data era? Como é que era a data aí? Então aqui nós temos o quê? O dia 4, o mês 10 e o ano era 2020. Perfeito? Simples. A ideia, a proposta, é relembrar de alguns entes matemáticos. Perfeito? Então, aquele abraço.